Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos iniciar uma nova série do nosso canal que vai falar sobre razão e proporção. Na aula número 1, nós vamos aprender o que é uma razão e vamos ver diferentes situações e problemas de vários campos do conhecimento onde nós fazemos uso do conceito de razão. Bem, a razão é uma relação que existe entre dois valores de uma mesma grandeza. Geralmente é expressa por A para B, ou A dividido por B, ou ainda A sobre B. Nós podemos dizer que uma razão é uma espécie de fração onde o numerador a gente chama de antecedente e o denominador nós chamamos de consequente. Em diversas situações do nosso cotidiano, nós precisamos comparar duas medidas, dois valores ou até duas grandezas. Para que a gente possa determinar a relação ou o chamado grau de variabilidade entre elas. E nós fazemos isso utilizando as razões. A seguir, nós vamos ver algumas situações, problemas de diferentes campos do conhecimento onde a gente precisa aplicar o conceito de razão. Bem, a primeira delas é aqui na escala. O que é uma escala? Quando a gente tem um projeto, por exemplo, da planta de uma casa, um engenheiro, um arquiteto, ele precisa desenhar essa planta usando medidas menores que os tamanhos originais. Ele usa aí a chamada escala de redução, só que ele deve manter a proporcionalidade das dimensões. E para isso ele usa a escala. Então, o que é a escala? A escala é uma razão que busca relacionar a medida que eu tenho no desenho com a medida real, por exemplo, dessa planta da casa. Então, está aqui a nossa primeira razão, que é a escala. Ela relaciona a medida no desenho com a medida real. É importante salientar aqui que para a gente construir a escala, a gente deve ter as unidades de medidas, tanto no desenho quanto no tamanho real, iguais. Ou seja, se eu tenho aqui a medida no desenho em centímetros, eu vou relacionar para montar a escala com a medida real também em centímetros. Aqui na nossa tela, nós temos um exemplo onde a gente tem o mapa do Brasil com suas respectivas unidades federativas, ou seja, os estados. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma escala que é muito comum ser usada em mapas. Eu tenho aqui 0, 250, 500 quilômetros. Como é que a gente faz o uso dessa escala, por exemplo, para determinar a distância aqui entre o Amazonas e o Pará? Bem, a gente vai pegar uma régua, medir essa distância aqui em centímetros do Amazonas até o Pará. E aí o que é que a escala diz? Que cada centímetro que eu encontrar aqui no meu desenho equivale na realidade a 250 quilômetros, já que aqui na minha escala está variando de 0 a 250, 250 a 500 quilômetros, ok? Na próxima tela, nós vamos ver uma situação, um problema, onde a gente faz o uso da escala com o que foi colocado aqui. No primeiro exemplo da aula de hoje, nós temos o seguinte. A escala de um terreno, na qual o comprimento de 60 metros foi representado por um segmento de 3 centímetros, é, na letra A, 1 para 10.000, na letra B, 1 para 2.000, na letra C, 1 para 6.000, na letra D, 1 para 3.000 e na letra E, 1 para 4.000. A primeira coisa que nós devemos lembrar é a razão que define uma escala. A escala nada mais é que a razão entre o tamanho no desenho e o tamanho real. No problema é dito que esse terreno tem um comprimento de 60 metros, então eu tenho que 60 metros é o meu tamanho real. Só que ele foi representado em um desenho por um segmento de 3 centímetros, então 3 centímetros é o tamanho no desenho. Substituindo essas informações na razão que dá a escala, nós vamos ter o seguinte, que a escala vai ser de 3 centímetros para 60 metros. Só que nós vimos na tela anterior que quando nós estamos montando uma escala, tanto o tamanho no desenho quanto o tamanho real devem ter a mesma unidade de medida.
E no caso aqui eu tenho o tamanho no desenho em centímetros e o tamanho real em metros. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 60 metros e transformá-los em centímetros. Para isso, a gente vai usar uma relação bem simples. Nós sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, se eu tenho 60 metros, eu vou ter 60 vezes 100 centímetros, que vai dar 6.000 centímetros. Então, o que é que eu vou fazer agora? Onde eu tenho aqui 60 metros, eu vou colocar 6.000 centímetros. E aí minha escala vai passar a ser de 3 para 6.000 centímetros. Só que tanto o meu antecedente aqui, o 3, quanto o consequente, o 6.000, são divididos, podem ser aqui simplificados, por 3. Simplificando, minha escala vai ficar assim, 3 dividido por 3 vai dar 1, e 6.000 dividido por 3 vai dar 2.000. Então, a escala que foi utilizada para representar o comprimento desse terreno é de 1 para 2.000 centímetros. Ou seja, cada 1 centímetro que eu tenho no desenho equivale na realidade a 2.000 centímetros. Logo, a resposta aqui do nosso primeiro exemplo é a alternativa B. Agora nós vamos falar de uma razão que é muito utilizada na física, que é a velocidade média. A velocidade média é uma razão que relaciona duas grandezas diferentes. Uma delas é a distância percorrida, que geralmente vem em metros ou quilômetros, e a outra é o tempo total que é gasto para percorrer essa distância, que geralmente vem em segundos ou horas. Então, na maioria dos problemas que envolvem o cálculo da velocidade média, ou a gente obtém essa velocidade em quilômetros por horas, ou em metros por segundos. Vamos ver na próxima tela uma situação problema onde a gente trabalha com essa razão que dá a velocidade média. No nosso segundo exemplo, diz o seguinte: a distância entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo é de aproximadamente 400 quilômetros. Um carro levou 5 horas para percorrer esse trajeto. Determine a sua velocidade média. Então vamos lembrar que a velocidade média é uma razão que relaciona a distância percorrida com o tempo total gasto nesse percurso, ou nessa distância que foi percorrida. Segundo o problema, eu tenho aqui que a distância foi de 400 quilômetros e foi levado 5 horas para percorrer essa distância de 400 quilômetros. Então aqui eu tenho que a distância percorrida é 400 e o tempo 5 horas. Se nós observarmos, eu tenho aqui a distância em quilômetros e o tempo em hora. Quando a gente vai calcular a velocidade média, a gente pode relacionar quilômetro com horas e metros com segundo. Então, como está em quilômetros por hora, a gente não precisa fazer transformação nenhuma. Dividindo aqui, 400 por 5 vai dar 80. Então, a velocidade média vai ser de 80 km a cada hora. Ou seja, para cada hora que esse automóvel percorrer, ele vai percorrer uma distância de 80 km. Agora vamos falar de uma outra razão, que é a densidade. A densidade de um corpo é um tipo de razão que também relaciona duas grandezas diferentes, que são a massa ou o peso que um corpo tem com o volume que ele ocupa. Então, a densidade é a razão que relaciona a massa com o volume. Geralmente a massa é dada em gramas ou quilogramas e o volume em centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Então é muito comum, quando nós estamos calculando a densidade de um corpo, nós acharmos essa densidade em gramas por centímetros cúbicos ou em quilômetros por metros cúbicos. Vamos ver uma situação problema onde a gente calcula a densidade de um corpo. Bem, no nosso próximo exemplo, nós vamos aprender agora a calcular a densidade de um corpo. Então diz aqui, uma quantidade de óleo de cozinha ocupava uma jarra com 1 litro de volume. Sabendo que a massa do óleo é 860 gramas, qual é a densidade desse óleo? Vamos inicialmente lembrar que a densidade de um corpo
é uma razão que relaciona a massa do corpo com o volume que esse corpo tem. No nosso caso, a massa foi dada aqui em gramas. Quando isso acontece, o volume deve estar em centímetros cúbicos. E ainda não está, porque aqui ele foi dado em litros. Então, o que a gente vai fazer? Vamos entender aqui o que é um litro em centímetros cúbicos. Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma garrafinha, vamos dizer que ela está aqui com 1 litro dentro dela, e eu vou despejar ela dentro de um cubo que tem aqui 10 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento e 10 centímetros de altura. Ou seja, eu vou despejá-la dentro de um cubo que tem 10 centímetros de aresta. Quando eu preencher completamente esse cubo aqui com esse líquido, eu vou ter a mesma coisa que 1 litro. Então eu posso dizer que 1 litro nada mais é que um cubinho que tem 10 centímetros de aresta. Calculando o volume desse cubo, eu vou ter o seguinte, o volume vai ser a largura dele, que é 10 centímetros, vezes o comprimento, que é 10 centímetros, vezes a altura, que é 10 centímetros. Ou a aresta ao cubo. Multiplicando 10 por 10 dá 100, vezes 10, 1000. Então, 1 litro é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Agora, eu tenho a massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Então, eu já posso substituir para calcular essa densidade. Então, a densidade vai ser a massa, que é 860 gramas, dividido pelo volume, que é 1 litro, ou 1000 centímetros cúbicos. Aqui eu posso cancelar simplificando esse 0 do 860 com um 0 aqui do 1000. E o que eu vou ter é 86 dividido por 100, que vai dar 0,86. Então a densidade desse óleo de cozinha é 0,86 gramas para cada centímetros cúbicos. Ok? Vamos agora falar de outro tipo de densidade, que é muito utilizada na geografia, a chamada densidade demográfica. A densidade demográfica, densidade populacional ou a população relativa, é um tipo de razão que relaciona a população com a superfície que essa população ocupa. Geralmente, a densidade demográfica de uma determinada região é dada pelo número de habitantes para cada quilômetros quadrados. Vamos ver uma situação, um problema, onde a gente calcula a densidade demográfica na nossa próxima tela. Bem, esse exemplo foi uma questão que caiu numa prova do Enem em 2012. E diz o seguinte: cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetros quadrados é de, na letra A, 250, na letra B, 25, na letra C, 2,5, na letra D, 0,25 e na letra E, 0,025. Lembrando que a densidade demográfica é uma razão que relaciona a população pela superfície que ela ocupa. Bem, é dito aqui que eu tenho 20 milhões de brasileiros, ou seja, a população é de 20 milhões de pessoas. E a superfície é de 800 mil quilômetros quadrados. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar essas informações e substituir aqui. Então, eu vou ter o seguinte, que a minha densidade vai ser 20 milhões de habitantes dividido por 800 mil quilômetros quadrados. Aqui eu vou cortar esses 5 zeros que estão em verde com esses 5 zeros que estão aqui no 800 mil em verde também. E o que vai sobrar é 200 dividido por 8. Quando eu dividir 200 por 8, eu vou ter 25 habitantes para cada quilômetro quadrado. Ou seja, a cada quilômetro quadrado eu tenho 25 habitantes. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Bem, agora no nosso próximo exemplo,
nós vamos trabalhar com o cálculo de razões em situações e problemas bem cotidianas. A primeira delas diz assim, ó, numa empresa existem 200 funcionários, dos quais 80 são mulheres e 120 são homens. Na letra A se pergunta qual a razão entre o número de homens e o número de funcionários. E na letra B, qual a razão entre o número de mulheres e o número de funcionários. Primeira coisa que a gente vai definir é a razão que eu quero encontrar. Ele fala aqui bem claro que a razão que eu quero é a razão que relaciona o número de homens com o número de funcionários. Bem, homens nessa empresa tem 120, então substituo aqui, ó. E funcionários eu tenho 200. Então a minha razão é de 120 para 200. O que é que significa? Que de cada 200 funcionários, 120 são homens. Só que a gente pode aqui, ó, simplificar por 40 aqui em cima e pode simplificar por 40 aqui embaixo. E se eu fizer isso, 120 por 40 vai dar 3 e 200 por 40 vai dar 5. Bem, o que eu tenho aqui é que de cada 5 funcionários que eu tenho nessa empresa, 3 são homens. Na letra B, ele pede aqui a razão entre o número de mulheres, então ó, a razão que eu quero é entre o número de mulheres e o número de funcionários. O número de mulheres nessa empresa são 80, então aqui ó, eu vou colocar 80, e o número de funcionários, 200. Então aqui para cada 200 funcionários dessa empresa, 80 são mulheres. Só que aqui eu também posso simplificar por 40. Eu tenho 80 por 40, que vai dar 2, e 200 por 40, que vai dar 5. Isso significa o seguinte, que de cada 5 funcionários dessa empresa, 2 são mulheres, ok? Vamos ver mais um exemplo, onde a gente trabalha com situações mais cotidianas, empregando a razão. No nosso último exemplo da aula de hoje, foram dados aqui dois retângulos A e B. O retângulo A tem aqui 10 centímetros de largura e 4 centímetros de comprimento. Enquanto que o retângulo B tem 15 centímetros de largura e 6 centímetros de comprimento. E aí pede-se primeiro que a gente obtenha a razão entre o perímetro do retângulo A e o perímetro do retângulo B. E na letra B, que a gente encontre a razão entre a área do retângulo A e a área do retângulo B. Primeira coisa que a gente define aqui é a razão que a gente está procurando e na ordem que ela aparece. Ou seja, o termo que aparece primeiro é o meu antecedente, o que aparece depois é o meu consequente. Então a razão que eu quero é a razão entre o perímetro do retângulo A e o perímetro do retângulo B. Bem, o perímetro de uma figura é a soma da medida dos seus lados. Então aqui ó, o retângulo A tem 4 centímetros aqui de comprimento, com mais 10 centímetros de largura, mais 4 aqui de comprimento e 10 de largura. Então, o perímetro do retângulo A vai ser 4 mais 10 mais 4 mais 10, que vai dar 28 centímetros. Já o retângulo B, ele tem aqui ó, 15 centímetros de largura por 6 centímetros de comprimento. Então, calculando o perímetro, eu vou ter ó, 6 mais 15, mais 6 aqui desse lado, mais 15, que ao todo vão dar 42 centímetros. Agora que eu já tenho aqui as medidas, eu vou substituir na minha razão. Então a minha razão vai ficar assim, ó. A razão entre o perímetro do retângulo A, que é 28, e o perímetro do retângulo B, que é 42, vai ser 28 e está para 42. Bem, só que 28 e 42 podem ser aqui divisíveis por 14, se eu simplificar aqui e aqui, ó. Então a minha razão vai ser 28 por 14, 2, 42 por 14, 3. Isso significa que, para cada 2 centímetros que eu tenho aqui no retângulo A, eu vou ter 3 centímetros no retângulo B, ok? Na letra B, pede que a gente calcule a razão entre a área do retângulo A e a área do retângulo B. Então, vamos escrever aqui a razão na ordem que ela aparece. Eu quero a razão entre a área do retângulo A, vai ser o meu antecedente, e o consequente, a área do retângulo B. A área de um retângulo é a largura vezes o comprimento. Como esse retângulo A tem largura 10 centímetros e comprimento 4 centímetros, a área vai ser 10 vezes 4, que vai dar 40 centímetros quadrados.
Já o retângulo B tem 15 centímetros aqui de largura por 6 de comprimento. Então a área do retângulo B vai ser 15 vezes 6, que dá 90 centímetros quadrados. Agora eu vou pegar essas informações e substituir na minha razão. Então a minha razão vai ficar 40 para 90. Aqui eu posso simplificar 0 com 0 e a razão fica 4 para 9. Isso significa que para cada 4 centímetros quadrados de área que eu tenho no retângulo A, eu vou ter 9 centímetros quadrados no retângulo B. Bem, galera, essa foi a nossa primeira aula da série sobre razão e proporção. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.